Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos tentar ser objetivos e rápidos falando sobre como exportar, ou melhor, como importar informações do portal da transparência, como extrair informações por meio da API que existe lá, tá bom? Então, vamos logo ao que interessa. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ir lá na página do portal da transparência que disponibiliza os APIs. Então não é uma coisa tão trivial, tão simples, mas nós vamos tentar aqui explicar um pouco, desmitificar isso aqui. Então o endereço é api.portaldatransparencia.gov.br. Todo mundo vai cair aqui nessa página. E esses aqui são os assuntos que existem APIs prontas para consumir aqui dados, né? Então nesse vídeo aqui eu vou estar usando o Python para poder importar essas informações, na verdade extrair essas informações, tá bom? E manter essas informações atualizadas diariamente de acordo com que você conseguir programar o seu Python para girar diariamente, tá bom? Eu não vou entrar nesse detalhe nesse vídeo, só como pegar os dados. Então, a título de exemplo, aqui eu poderia pegar os benefícios, contratos do Poder Executivo, coronavírus, despesas públicas, todos eles aqui, se eu clicar, explica como é que funciona. Então, para esse vídeo, a gente vai fazer contratos do Poder Executivo Federal. Então, só para os senhores terem uma ideia, aqui na parte de cima, deixa eu dar um zoom, deixa eu ver se eu consigo arrastar para o lado. Aqui na parte de cima da esquerda, né, superior esquerda, tem esse endereço, que é o endereço, a base da URL. É daqui que saem todas essas APIs. Então, por exemplo, no caso dos contratos, aqui no final tem que levar esse endereço aqui, API-D-dados/contratos. Além disso aqui, a gente inseriria aqui do lado API de dados contratos, tá? E para cada tipo de contrato ele tem um tipo de API diferente. Então, esse primeiro aqui, por exemplo, é o API contratos gerais. Bom, como é que funciona? Aqui embaixo ele diz todos os dados que a gente pode utilizar no filtro, porque se a gente for pegar tudo que tem no banco, a gente não acaba nunca essa consulta, demora muito, pegar de todo o órgão, né? Então a gente tem que tentar delimitar ao máximo. O que ele pede de obrigatório é a chave API, que eu já vou explicar, o código do órgão, que cada um sabe qual é o seu código, e qual é a página que você quer. Então, só para título de exemplificação, nessa API aqui, cada página traz 15 linhas de informação, tá bom? Já vamos chegar lá, eu sei que você já deve estar fazendo outras perguntas. A chave API de dados. Bom, todos nós temos uma chave específica, ela é uma string de números e letras que você consegue pegar ela acessando aqui o portal da transparência. Então aqui dentro já tem um link para o API de dados do portal da transparência, você vai gerar um número aí com 12, 13 dígitos, e isso aí vai ser a sua chave para você poder acessar qualquer dado do portal, tá bom? Você tem que guardar e não pode mostrar ela para ninguém, inclusive eu apaguei a minha aqui nessa demonstração para quem ninguém sabe. Código do órgão todo mundo sabe. Nesse caso que a gente está falando de contrato, para esse vídeo também, para não ficar tanto dado assim, acho que a gente acaba delimitando em 10 mil linhas, eu pego somente os contratos a partir de, com data de vigência que iniciou em 2018, tá bom? Para que não desse tanta coisa, tantos dados aqui para a gente ir na linha. Então, sempre data de vigência início, você também pode delimitar o que vai trazer. Ela não é obrigatória, mas eu coloquei para poder delimitar, tá bom? E aqui embaixo ele fala quais são os códigos de erro que podem dar durante a importação. É importante aqui verificar que ele tem uma coluna compra, uma coluna chamada data de assinatura do contrato, data de vigência, de fim, data de início de vigência, data de publicação, fornecedor, fundamento legal, ID, modalidade, número. Todos esses aqui que estão para dentro, significa aqui que dentro dessa coluna tem mais informações ainda, que isso aqui a gente chama de dicionário de dados. Então, dentro da coluna fornecedor, a gente tem um dicionário de dados com esses nomes. Dentro da coluna compra, a gente tem um dicionário de dados com esse nome. Então, reparem que eles têm alguns nomes aqui que podem ficar com o mesmo nome. Então, a gente vai tratar isso aqui nesse vídeo só para o senhor entender. Vamos ver aqui que a gente tem o objeto do contrato aqui embaixo, só que a gente também tem o objeto da compra, do pregão, da licitação que foi feita. Então, eu vou trocar o nome disso aqui depois que eu importar os dados para não dar conflito de nome. Assim como outros também que são dicionários de dados. Então, a unidade gestora tem mais outros códigos. O órgão máximo também tem outros códigos. O órgão vinculado
e muita coluna eu acabei tirando. Tá? Então isso aqui é mais para a gente entender o que vai vir desse consumo de dados. Então, esses aqui são os 3 principais que a gente vai ter que informar. E aqui embaixo ele diz mais ou menos qual é a coluna de informação que ele vai trazer. Então, os que estão mais para a esquerda aqui são as colunas principais, os que estão mais para a direita são os dicionários que estão dentro dessas colunas. Tá? Vocês já vão entender. Parece que é complicado, mas não é tanto. Então, existe essa opção aqui do Try It Out, que está aqui do lado direito. A gente pode já inserir aqui nossa chave API, tá? Que a gente pegou no portal, simular aqui um código, o órgão que a gente vai usar. Vamos dizer que minha chave API seja essa. O código do órgão é esse e a data de início de vigência que eu quero colocar, como eu disse, que eu usei foi 01. Não vou botar aqui não, mas a gente pode colocar aqui, tá? E aqui pedir para executar. Então, quando ele executa, ele já vai criar para a gente a URL que a gente vai precisar usar para extrair. Então, nesse caso aqui, a gente está extraindo do portal da transparência, de API dados, os contratos do órgão 52111. Eu não botei data de início de vigência, não aparecer aqui também data de início de vigência. A primeira página. Tá? E como a gente está falando de chave, que precisa de chave, em algum momento eu preciso informar minha chave também. Tá? Nesse caso eu botei qualquer uma aqui. E aqui embaixo ele vai dizer de novo quais são as colunas. Bom, sabendo disso aqui, que o mais importante é a URL e a minha chave, eu criei então um código Python para que a gente pudesse então extrair essas informações. Então, vamos lá para a tela do Python, tá? Para quem não está acostumado, a gente pode até fazer alguma aula aí separada para ensinar um pouco de Python. Ou até como chegar aqui. Bom, eu estou usando aqui o VS Code. Cada um pode usar o Jupyter Notebook, cada um usa o Google Colab, outras ferramentas. Eu estou usando aqui o VS Code, tá bom? Ele consegue programar em várias linguagens. E eu criei aqui um documento chamado contratos, né? A extensão do arquivo Jupyter Notebook para a extensão de Python é IPYNB. E aqui a gente consegue gerar alguns arquivos até para exportar depois em PDF. Então aqui eu fiz mais ou menos um exemplinho aqui. Eu peguei uma imagem aqui da internet, que é um brasão, né, com tag HTML. Depois também, se alguém achar interessante falar sobre isso, a gente pode falar com mais detalhes. E aqui embaixo eu também coloquei um nome para esse relatório, tá? É tudo Markdown. Tá? Quem trabalha já com R, com linguagem R, sabe que isso aqui é Markdown, mas quem não trabalha também é bem simples. E aqui vem os códigos. Eu não vou ficar explicando tudo do código, tá? Pode parecer complicado, mas eu vou explicar porque que ficaram muitas linhas de código. Na verdade, 2, 3 linhas já resolvia, mas eu tive que botar mais linhas, eu vou explicar por quê. Bom, primeiro eu defini uma função que eu chamei obter dados. Tá? Então eu informo. Na verdade, eu tenho que informar nessa função o código do órgão e a data inicial desse contrato que eu quero trazer, que é essa aqui de baixo, que é 1º de janeiro de 2018, que eu delimitei para que não ficasse muito pesado aqui na hora de trazer os dados. Tá? E aí tem aqui a URL, aquela URL que a gente falou, já colocando contratos do lado, que ele vai trazer a parte de contratos. Aqui na minha API tem que estar aqui meus dados, minha chave que eu peguei no portal da transparência, que está nesse link que eu falei. E aqui nos parâmetros, ele coloca aqui, eu limito a 100, tá? Para cada página. Coloco a data inicial, começando da página 1, beleza? Por que isso? Porque como ele só traz 15 páginas, então eu primeiro tive que fazer aqui um código para que ele visse primeiro quantas páginas são, para que ele pudesse fazer um looping certo aqui de páginas e pegasse todos os dados, tá bom? Porque com o código puro que vem lá eu só consigo pegar de página em página, então eu teria que saber quantas páginas tem. Então, para que eu não precisasse saber quantas páginas tem, a gente fez aqui um loop para que ele fosse lá e visse quais páginas que tem, os dados que tem, quantas páginas e trouxesse tudo, beleza? E antes de criar o data frame, que a gente fala que é para criar a tabela, né, com esses dados já importados, então eu falo qual é o órgão que eu quero e a data inicial que eu quero de vigência. Então daqui para frente ele trouxe tudo, tá bom? Então eu crio aqui minha função e eu consigo então gerar esse data frame. Então quando eu rodo aqui, a gente pode ver aqui embaixo que ele gerou 10.526 linhas neste órgão aqui, 52111,
com os contratos que começaram 1º de 1º de 2018. Tá? Eu já começo a renomear alguns nomes de coluna para não dar conflito com outras colunas. Então, o que está de ID eu chamo de ID inicial, o que está de objeto eu chamo de objeto contrato. Tá? Quando eu dou um df.shape aqui, ele vai me dizer quantas linhas e quantas colunas tem. Então, a gente tem 17 colunas. Então, muitas colunas eu não achei interessantes, eu já vou excluir, tá? Mas quem achar interessante não exclui. Esse código eu deixei no Git, já vou falar no final, e está aqui na descrição do vídeo o link para este código, tá? Deixei tudo salvo lá. Então eu normalizei compras, então se a gente voltar lá naquela página lá, e a gente for ver compras, vamos entrar aqui em compras de novo, rapidinho. Quando a gente vem aqui em compras, a gente vê que dentro de compras tem número da compra, objeto da compra, que na verdade é o objeto da licitação, o número do processo e o contato responsável, que é o ordenador de despesa. Então dentro de compra eu tenho várias outras informações. O que eu fiz? Eu normalizei. A gente chama isso de normalização. O que é normalizar? É tirar essas informações que estão em forma de dicionário de dados para poder ser minhas colunas também. Então eu normalizei tanto o que está, chamei de compras DF, né? Tanto a coluna compra, quanto a unidade gestora, quanto a fornecedor, que eram informações que eu achava interessantes. Depois que eu normalizo elas, eu consigo concatenar com o data frame original e apago aquela linha lá que está com todos os dicionários um atrás do outro que a gente não consegue entender, tá bom? Então foi isso que eu fiz aqui, que está nesse código. Eu apago então, depois que eu separo tudo que está dentro de compras em colunas, eu apago ela, unidade gestora também, e fornecedor, deve estar aqui para o final. E essas outras colunas eu não achei interessante, não achei válido, então eu acabei apagando também. Órgão vinculado, código CIAF, é como se tivesse redobrado, porque eu já limitei os dados aqui na 52111. O nome, sigla, muita coisa vinha em branco também, eu apaguei. Número de processo não achei interessante. Isso aqui tudo que está aqui dentro no drop, tá? É que eu pego o data frame que eu criei e apago essas colunas, tá bom? Depois eu também faço uma transposição, porque como eu concatenei, eu transponho a coluna para poder colocar certinho e tirar as que ficam duplicadas, tá bom? Tem muita coisa duplicada aqui, eu acabo tirando o que está duplicado. Então, só para vocês terem ideia, existiam aqui contratos iguais, né? Ficam dos 10 mil, por exemplo, deixa eu ver aqui. Isso. Desses 10 mil que a gente faz, a gente vai ver depois que de duplicado ele cai para 6 mil, tá? Então faço uma transposição aqui, não é nada demais, tá? Para tentar identificar a coluna duplicada, não acaba que não resolve muito esse código aqui, mais para trás depois eu resolvo. Então, só para a gente ter uma visão de como é que fica, as 17 colunas, nem dá para aparecer tudo, eu tenho que rolar, com cada informação. De cara, se a gente tiver um olho crítico, a gente vê que já tem linha repetida. Então, por exemplo, essas linhas aqui, ó, elas têm o mesmo valor inicial de compra, mesmo valor final de compra, mesmo número de contrato. Então eu não sei por que ficou repetido, provavelmente nessa hora que eu fiz a transposição, ou nessa hora que eu tiro o que está dentro como dicionário de dados, algumas linhas se repetiram, então eu tenho que tratar essas linhas que ficaram repetidas, tá bom? Então eu renomeio, tá, as colunas que eu quero, de novo, gero um outro data frame com o nome já trocado, em vez de código UGE, que a gente fica com o código da UG, e o nome da unidade, nome UGE, tá bom? Deixa eu passar aqui para o lado só para ver a mudança que foi essa aqui, essas últimas colunas aqui. Então ficou nome UGE e código UGE, quer dizer, nome UGE e código UGE, acabou que ficou errado aqui, né? Eu mudei o nome fornecedor, depois a gente tem que corrigir. É aquele negócio de ficar com o mesmo nome, né? Do dicionário, isso que eu falei para tomar cuidado. Tá, mas a intenção era mudar aqui para UGE e aqui o nome UGE, tá bom? Então, descendo mais, eu comecei aí sim a excluir essas linhas duplicadas. O que eu fiz? Eu excluí as linhas duplicadas que estão com valores iguais nas colunas, ou seja, que está com valor igual no valor inicial e valor final da compra, vão ser os mesmos contratos. Então eu pedi para excluir. Primeiro eu joguei isso aqui tudo no data frame, as que tem o mesmo valor, e depois eu excluo elas deixando somente a primeira que aparecer, tá bom? Os dados são iguais, não tem problema. E aqui ele já aparece ele corrigido com aquelas linhas excluídas. Então das 10 mil linhas que a gente tinha,
a gente chega a 6.000 linhas corrigidas aí tratados, pelo menos com o tratamento inicial. E depois a gente vai filtrar esse data frame, esses dados, somente na UG, que é tipo de exemplificação, porque na verdade aqui eu já estou com todas as informações que eu desejo. Eu estou com todos os dados aqui dos contratos, do comando da aeronáutica, do órgão 52.111, tenho todas essas colunas com informação e agora é tratar eles, né? Então toda vez que eu quiser atualizar, se eu estiver no Jupyter Notebook, é só apertar aqui o playzinho do lado, que ele vai lá, vai atualizar, vai trazer essas informações atualizadas. Se tiver gráfico, vai atualizar, se tiver relatório, vai atualizar. E se você fizer num outro arquivo de Jupyter e jogar no servidor do seu trabalho, ele vai atualizar automaticamente quando você programar isso para acontecer. Tá bom? Você pode programar aqui também no próprio VS Code para que ele fique automatizando. Se você quiser cada hora, cada minuto, é possível fazer isso. Tá bom? Então aqui a gente criou um data frame. Eu chamei de DF120006 porque eu filtrei todas as informações de contratos, essas 6.000 linhas de contratos desse comando, eu só peguei de uma UGE. Lembra que eu mudei o nome para UGE? Então ele pegou somente dessa UG executora. Então vê que o nome dessa UG executora aqui no final é Grupamento de Apoio de Brasília. Só veio ela. Só essa coluna. E aí aqui a criatividade é grande. Então a gente vê o que a gente precisa de informação. Então, nesse caso, por exemplo, eu peguei, como ali tem modalidade de compra, eu peguei desde 2018 quantos contratos tem por modalidade de compra. Né? No caso aqui, o que tem mais desde 2018 nesse órgão é contrato que vem de uma licitação que é pregão registro de preço. Então, a maioria dos contratos no Comaer, no 52.111, são advindos de licitações de pregão de SRP. Depois, pregão normal, inexigibilidade. E aí, fazendo mais um filtro, usando somente uma UG executora, né? Filtrando aqui só ela, usando aquele data frame que a gente já tinha feito. Por exemplo, nesse grupamento de apoio de Brasília, os contratos firmados a partir de 2018, 60 deles foram na modalidade pregão registro de preço, 48 pregão, 16 dispensa, 12 inexigibilidade. E tem até 5 aqui sem informação, até que careceria aqui de dar uma olhada com mais calma, não é o objetivo aqui agora. E aí posso também plotar gráfico, né? Plotei um gráfico simples aqui só para exemplificar, né? Nesse caso aqui dessa UG 120.006, fiz um gráfico de barra, colocando aqui na ordem decrescente do maior valor, quantidade de contratos, até o valor aqui da concorrência. Então essa foi a ideia, tá? De como é que a gente consegue extrair informações pela API disponibilizada pelo portal. A gente consegue extrair isso aqui para HTML, por exemplo, para PDF, tá? Eu vou... Não sei por que deu errado aqui, deixa eu ver se consigo abrir agora para vocês. Isso, agora abriu. Deixa eu mostrar como é que fica exportando esse arquivo aqui para HTML. É claro que daria para exportar para PDF, daria para tirar esse código, né? Mas eu fiz aqui bem rápido. O relatório poderia ocultar esses códigos todos para aparecer somente os textos que a gente colocou, as tabelas que foram geradas, né? Nesse caso aqui só 2 de exemplo, e o gráfico. Tá? Então é possível a gente automatizar relatórios também, colocar no formato que a gente desejar, tá? Imprimir em PDF, aqui ficou em HTML, deu uma desconfigurada porque está em HTML, mas em PDF ficaria mais bonitinho, tá bom? Onde que eu disponibilizei esse código para quem quiser usar para poder fazer outras extrações? Está aqui nesse código no meu Git, tá? É Câmara JCV, portal da transparência, você vai achar lá onde é que está. O link dele eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no YouTube, você pode pegar a qualquer momento. Lembrando que aqui a gente só fez contratos do Poder Executivo Federal, mas mudando um pouco, né? Nesse caso aqui, a gente só colocou no final lá contratos, né? No final da API, daquele código lá no Python, a gente botou contrato. Se eu quisesse, por exemplo, coronavírus, no final ia entrar coronavírus movimento líquido ou coronavírus transferência. Então, dependendo aqui do objeto, despesa pública, por exemplo, despesa documentos. Aqui eu conseguiria pegar todos os empenhos, por exemplo, né? Documentos. Eu teria que dar minha data, minha chave de API, minha data de emissão do documento, quando é que eu quero, empenho, liquidação ou pagamento, informar, então eu conseguiria pegar todos os empenhos. E aqui também qual a página. Então aqui teria que fazer aquele looping de página também para ficar pegando tudo. Se você quisesse fazer também, pegar todos os empenhos emitidos dentro do ano, também teria que fazer um looping ali no Python para ele pegar desde o primeiro dia do ano até agora.
mas não é nada muito complicado. Espero ter ajudado a todos aí, tá bom? Esse foi um vídeo para tentar dar uma outra saída para além do Tesouro Gerencial, CIAF, mas é uma forma da gente automatizar alguns relatórios, tá? Nesse caso aqui, um controle de contratos automatizados, tá bom? Um abraço aí e até a próxima.